Professor, professor, então a nossa oficina, essa que o senhor não conseguiu participar, foi sobre feedback, tá? Então a gente vai falar sobre justamente feedback. É claro que não vai ter a mesma dinâmica da oficina presencial ali, né? Presencial não, mas com os outros colegas, justamente pela dinâmica ali, tá? Mas a gente vai vou passar aqui para o senhor da melhor forma possível. Então a gente teve o agendamento ali, fizemos uma comunicação da prática, uma em ação, que demorou a maior parte da oficina, até por isso que essa oficina, senhor, aqui, ela vai ser bem sucinta, tá? E fizemos a conclusão. Então perceba que a maior parte aqui do tempo foi do em ação, né? Que foi uma rotação por estação, e aí demandou um pouco mais de tempo, tá? Então, essa oficina ela foi feita para a gente identificar a importância do feedback individualizado por conta dos feedbacks que vocês vão dar para os cursistas agora, né? Então, vocês vão fornecer ali os feedbacks escritos, e então a gente discutiu um pouco sobre as premissas do feedback, sobre as rubricas, né? Sobre o entendimento que o formador tem do próprio feedback, tá? E aí nós falamos também ali das rubricas, como eu já falei para o senhor, né? Como que é feita essa construção, né? E assim por diante, tá? É claro que a gente acabou dando uma ênfase ali no feedback que a gente tem com vocês, né? Mas também pensando no feedback escrito, né? Que vocês vão fornecer ali para os seus cursistas, tá? Então, a intenção dessa oficina era construir feedbacks individualizados, alinhados e os critérios das rubricas, né? Garantindo a clareza e objetividade. Bom, ali nós fizemos uma prática de uma roleta, tá? Depois eu passo esse material para o senhor dar uma olhada com mais calma. Mas ali a gente tem uma roleta onde... Pode falar, Lucas. Professor, só gerou uma dúvida aqui. Pode falar. Esse feedback seria sobre a avaliação que os nossos cursistas realizam, correto? Correto, correto. Será que nós temos tempo hábil dentro da nossa hora atividade naquela semana de fechamento para fechar livro de RCO, fechar o CLES 1 e fazer, né, a avaliação e fazer esse feedback? Eu acho. Eu não sei se esse feedback ele vai ser feito só naquela semana, né? Eu não sei se esse feedback ele vai ser ali durante as atividades, né? Eu não sei como é que está sendo planejado isso no decorrer dos roteiros, né? Eu penso que não, né? Eu penso que se isso acontecer ali porque o fechamento já é bem corrido, né? Porque, assim, Então, além de não é reclamando, né? Mas é só não, para eu a gente sei, pensar. Que tem todo o fechamento do formadores é junto com o fechamento da escola. Então, isso já implica numa carga de trabalho gigantesca no final do trimestre. sim. E ainda mais toda essa questão de seguir a rúbrica, principalmente, fazer um feedback com base na rúbrica individualizado, acho que vai é uma carga de trabalho um pouco extensa, né? extensa. Dá para a gente trazer esse tema, né, com a Caroline, né? E agora você está com as turmas cheias, né? Eu estava dando uma olhada ali, você está com as turmas sob convite. E eu imagino que não vão pedir para remanejar, né? Porque já foi feito bem, assim, bem. Eles ficaram bem à vontade, né, para escolher o horário, então eu penso que a dinâmica das suas turmas vai ser um pouco diferente agora, né? Vai ser um pouco mais participativo, né? Então acho que o trabalho vai aumentar um pouco. Mas é uma boa pergunta, um bom questionamento para trazer aí nas próximas alinhamentos, né? Acho que conforme for ali, a primeira reunião é acolhimento, depois é o SAEB, né? E aí eu penso que a gente vai conseguir entender de uma forma mais adequada esse feedback, né? Se bem que o feedback quando a gente vai estudar ali, a gente percebe que é uma forma do professor entender o que a nota que ele tirou, entre aspas ali, né? Entender a avaliação que ele teve, né? De qualquer maneira, eu acho que é algo que a gente já faz ali no nosso dia a dia, mas pensando em feedback mais elaborado, eu acho que essa é a preocupação do senhor ali, né? Seguindo item por item, realmente ele demanda tempo. Eu acho que a parte escrita, ela demora mais ainda. O feedback, quando a gente faz, se bem que quando a gente faz um feedback com vocês, a gente tem um relatório também para preencher, e eu acho a parte mais onerosa, que é Isso, porque assim, eu faço um feedback com meus cursistas de forma geral, né? Não seguindo cada aspecto, você tirou essa nota por isso, por isso, por isso. Mas você pensa assim, você vai fazer um feedback escrito e devolver para ele, você não vai escrever de qualquer jeito. Né? Você tem que tomar muito cuidado com as palavras que vai utilizar. Exatamente. Então, é algo, sabe, tem que tomar um cuidado, então leva tempo, realmente. Mas assim, a gente vai conversando.
Isso, tranquilo, professor, fica tranquilo. Então, o significado da palavra feedback ali, que é retroalimentação, né? É você receber uma informação ali, na minha percepção, né? Eu, quando comecei nos formadores, a gente começou a receber, o primeiro feedback que eu recebo era nos formadores. Como tutor ali, no início, a gente recebia isso por e-mail. Então, as técnicas ali, elas assistiam nossos alinhamentos com vocês, e aí mandavam feedback, né? Aquilo era... Quando eu entrei, eu fiquei bem nervoso com aquilo, né? Porque para mim era uma avaliação. Então, o feedback ele é mais que uma avaliação, né? Acho que a maior dificuldade é isso. Dificuldade para nós e para quem recebe também, né? Pô, o professor vai me avaliar. Na verdade, é uma visão, né? Claro, quando a gente atrela isso a uma atividade, não tem como tirar uma questão da avaliação, né? Mas no feedback que a gente pratica é justamente isso, é dar uma visão diferente para o professor, né? Olha, você poderia ter ido por esse lado, né? Em relação a essa rubrica aqui, né? O que o senhor acha, né? Aí tem técnicas, tem os questionamentos propositivos, né? Tem várias coisas ali para a gente estudar dentro de feedback. O feedback ele é muito voltado para a questão empresarial, né? E a gente tentando aqui trazer para a parte da educação, a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Aí nós falamos de dois tipos de feedback, tá, professor? O construtivo e a comunicação não violenta, né? E aí a gente abriu lá a questão para os colegas, né? O que é uma comunicação não violenta, né? E como isso pode ser destrutivo numa conversa entre dois professores, né? Então, se eu já começo ali apontando ali para que aquele professor errou, para que aquele professor não atingiu os objetivos, né? Isso é muito frustrante para quem está recebendo a informação. Então, quando a gente faz isso de uma maneira não violenta, eu acho que o nome já é autoexplicativo, né? Ele é muito mais construtivo, né? A gente consegue um feedback construtivo que é transformar, né? Que é a gente conseguir passar o que a gente quer passar para o nosso colega, né? Então, acho que uma ferramenta está ligada à outra, não tem como a gente ter um feedback construtivo. Isso, exatamente, exatamente. Então, isso eu acho bem interessante, é um bom ponto de partida para estudar feedback, né? E a comunicação não violenta, aí nós trouxemos algumas situações ali, né? As fases da comunicação não violenta, que é observação, né? Sentimento, você até já citou aí a referência, né? A necessidade que aquele professor tem e aquele pedido, né? Que pode levar a uma mudança, né? Então tem toda uma sistematização, não é simplesmente a gente chegar lá e você não atendeu aquilo que a gente queria, então você precisa melhorar, né? Então eu acho que poucas pessoas vão realmente, de fato, né, ter uma mudança significativa na sua prática com esse tipo de comunicação, né? Muito bem. E aí ele faz um adendo aqui em relação à girafa, que é o ciclo da comunicação não violenta, né? Aí ele fala ali do pescoço longo, da própria observação, faz um monte de referência ali, mais um nível de curiosidade, né? E aí ele fala do feedback construtivo, né? Em relação aqui a compreender as informações, perceber os efeitos da ação ou do comportamento, né? Isso é muito importante, porque isso a gente consegue fazer de uma forma individual, né? Quando a gente fala de um feedback coletivo, né? Claro que eu tenho a percepção da turma. Então, agora, eu já percebi que a nossa turma de matemática hoje é diferente da primeira jornada. Então, entraram 5 professores ali com características diferentes, que a gente não conhece ainda. Então, isso vai mudar a dinâmica do nosso grupo, né? Então, tudo isso a gente tem que perceber também, claro, todo mundo dentro das individualidades. Eu acho que o Lucas de hoje vai ser diferente do Lucas que entrou no meio da jornada, né? Tiraram você lá de um componente que você estava trabalhando, veio para matemática, veio com professores que não queriam estar ali. Então, penso que também o Lucas o olhar vai ter que ser diferente também, né? O que a gente precisa esperar dele, aí a gente entra muito nas rubricas em relação a isso, e aos cursistas também, né? Então, quando o professor apresenta aquela implementação com cara de trabalho, apresentação de trabalho lá do segundo ano, né? Será que é isso que a gente espera dele? Então, eu lembro que uma vez eu entrei para substituir um professor bem no dia do relato de implementação, e a professora simplesmente apresentou um trabalho que não atendia a demanda, não tinha metodologia objetiva na época, né? Dá para ver que ela pegou um trabalho que ela faz corriqueiramente, porque ela falou com uma precisão ali de algo que ela já faz há muito tempo, e eu questionei, né, justamente, né, se ela atendia, né, ela ficou bem brava comigo no dia. Acho que eu fiz uma comunicação violenta, porque eu fiquei tão frustrado com a apresentação dela, porque, né, a gente faz todo um trabalho e aí depois eu conversei com o professor, né, e já tá, claro que ela foi certificada ali, né, se a gente fosse analisar não deveria, né, a rubrica
A gente vai olhar a rubrica lá para ele ser certificado, ele tem que atender as demandas. Mas eram outros tempos, eram outros formadores, né? A gente tinha uma outra concepção. E a gente fazer uma reflexão, né, para que a gente consiga atingir esse professor, para provocar a melhoria dele, né, um avanço, um olhar com um outro olhar, né. Quando a gente fala melhoria e feedback, não é porque ele está ruim, né, mas é uma forma diferente de olhar ali uma certa determinada situação, né. E aí nós temos um exemplo de comunicação violenta, né, achei bem bacana isso. Aí a professora está dando um feedback lá, né. Seu relato apresenta uma descrição básica e sem experiência. Você menciona ajustes na estratégia pedagógica, mas não explica detalhadamente quais mudanças foram feitas e como impactaram os alunos. Mas parabéns pela atividade. Nós rimos também no dia, porque o que isso vai agregar, né? Se eu vejo uma coisa dessa, eu até acho que desisto ali da formação, né? Muita arrogância ali, muita prepotência, muita falta de paciência também. Acho que todos nós temos momentos que a gente acaba dando uma resposta assim, né? Então, de acordo com as suas experiências, né, como se sentiria recebendo um feedback desse? Péssimo, né? Acho que o parabéns ali que matou no final, né? Poderia ter ficado sem esse parabéns, mas tudo bem, parabéns. Você foi uma péssimo, mas parabéns. Então, acho que isso não construiu nada, né? Uma comunicação que realmente foi violenta ali no caso, né? Descrição básica, né? Mas ela básica em quê, né? Mostrou para o professor onde que ele precisa, o que faltou ali, né, nessa atividade. Quais elementos você acrescentaria para tornar o feedback construtivo? Pois não, e assim, né, o que nós vivemos hoje dentro da nossa jornada de trabalho mesmo, no dia a dia, a gente tem que tomar muito cuidado com esse feedback. Porque assim, a gente tem professores extremamente estressados dentro do ambiente de trabalho e às vezes ele está ali naquela formação como um escape, e aí você vem com um feedback nesse nível, vamos exemplo, rapaz, você arrebenta com a pessoa. Né? E querendo ou não, eu sei que essa não é a função dos formadores, mas a gente está ali como um olheiro mesmo. Né? Quando se forma um vínculo, é o lugar que ele vai se encontrar os colegas, né? Ele vai trocar ali umas informações ali no começo da reunião, né? Ele acaba se sentindo, nós seres humanos nos sentimos muito parte de grupos, né? Tanto é que a gente tem ali quem gosta de determinada música, de determinado estilo, ele acaba se formando. Nós temos essa tendência de formar grupos e a gente se sente bem com isso. E aí é o momento que ele encontra os colegas. Né? Então, isso é muito importante o que você falou. Né? A gente não pode causar essa barreira para os nossos professores. Né? Mas ainda se tratando de uma formação de professores. Né? E eu percebo muito aqui no núcleo, né, como a gente tem que ter cuidado. Teve uma turma, dando um exemplo, né, para que a gente passa no nosso dia a dia, né? Teve uma turma nossa de uma professora nova que foi, não é que foi fechada, ela me passou uns horários, aí foi passado o horário para a secretaria acabou colocando outros horários ali no dia da inscrição e a gente demorou um dia para perceber que os dias estavam errados e os horários. Daí a gente mudou e eu precisei entrar em contato com os professores que fizeram a inscrição no horário que estava lá, né? Aí tinha professor que era super educado, né? Super compreensivo, e tinha professor que já é umas respostas assim bem pesadas. Só que daí eu penso, né? A situação que esse cara recebeu essa informação, né? De repente o dia do cara não foi legal, né? Além disso a gente tem as nossas questões pessoais também que nos afetam. E aí você recebe uma mensagem dizendo que a inscrição foi cancelada, né? Claro que eu ofereci para ele um horário novo, né? Eu tentei ser o mais gentil possível e assertivo, mas não pegou esse dia, essa pessoa num dia bom. E aí a gente foi conversando com ele educadamente, mostrando, explicando o que aconteceu, né, que ele tinha a possibilidade, e tinha horário no mesmo horário, assim, tinha tudo no mesmo horário, né, a gente só deu a possibilidade de ele se inscrever em outro horário também. E aí depois ele pediu desculpa ali por ter sido meio grosso. Mas é isso, né, você pode ganhar ou pode perder aquele professor para sempre, né, a gente tem que entender a situação também. E ali, então, nós falamos um pouco de feedback construtivo, né? Registrar evidências de forma clara e específica, utilizar os critérios. A gente tem que ter critério, um pouco de critério, né? Para que a gente consiga ali fundamentar as nossas ações, porque nós somos questionados também. Por que eu recebi aquela nota? Por que eu recebi esse feedback? Por que eu não tô fora ali do que eu preciso para ser certificado, né? Por que o meu trabalho não atendeu as demandas? E a gente vai... Mas, para isso, ele precisa entender o que é esses públicos também, né? O que ele precisa atender para ele está sendo avaliado, enfim.
né? Então, evitar rodeios, né, considerações excessivas, né? Então, a gente tem que saber o objetivo, né? Mantendo uma abordagem imparcial e construtiva, né? Então, a gente precisa manter essas posturas aí para construir esse feedback, né? Então, e fornecer sugestões também, né? A gente precisa dar opções para o professor, porque a gente está dando uma visão diferente, então a gente precisa abordar ali uma outra maneira de enxergar aquela situação para que ele melhore, né? Ter uma abordagem positiva, engajadora, né? Pontos fortes. Aquela mensagem lá não foi nada engajadora e nada positivo, né? Ele desprezou totalmente o nosso ponto de vista, né? E ainda teve a pachorra de agradecer ainda, né? Dando os parabéns ali no final. Então, incentivando um contínuo desenvolvimento. E aí a gente entrava no Em Ação, professor, que é bem longo, né? Era uma... Foi até interessante, foi bacana, tá? Foi uma rotação por estações, a gente forneceu um documento lá, onde você tinha várias estações, e aí a gente ia estudando os casos ali, refazendo os feedbacks de acordo com as rubricas, né? E dando uns feedbacks possíveis ali, aí eram vários casos, e a gente discutiu isso no final, lá com um grande grupo, tá? Foi bem bacana aqui a parte do Em Ação, tá? E aí a gente tem ali o Saiba Mais, com alguns materiais, um vídeo também. Eu vou deixar esse aqui para o senhor verificar posteriormente no material ali, que eu vou deixar para o senhor, tá? Então a nossa oficina de feedback foi basicamente isso, tá? Claro que deixa eu fixar nós dois aqui para a gente aparecer na gravação. Então é claro que como a gente teve mais professores, né, a dinâmica foi outra, mas é uma maneira então de te passar essa oficina para o senhor, tá? Para o senhor conseguir estudar e servir de base também de apoio no trabalho do senhor como os formadores, tá bom? Mais alguma situação, professor, que o senhor queria colaborar em relação aos feedbacks? Quer meu feedback? Não, obrigado. Uma outra ocasião. Muito obrigado. Só que o link não veio para mim. Tá, eu vou te mandar posteriormente, tá? Ok, achei que você tinha... Eu acho que tá aliás, tá no... Classroom? Ele já está disponível no Class da Carolina, nas oficinas, tá? Sim, mas se não tiver lá, eu te passo aqui pessoalmente aqui no WhatsApp, tá? Ok. Ok, então, professor, é isso. Muito obrigado pela atenção, tá? Desculpa o transtorno. Eu vou fazer o documento ali e te mando. Perfeito. Aí o senhor me manda já anexo aqui junto com essa oficina lá para o pessoal. Bom, muito obrigado. Qualquer situação, é só me chamar lá no WhatsApp. Tá bom, professor? Muito obrigado. Muito obrigado. Bom descanso, professor. Tudo de bom.